capítulo 11, O fim da estrada. Numa casa paroquial antiquada no norte da Califórnia, cheguei ao fim da estrada. Deixamos de buscar ajuda, acabaram nossos recursos e já não restava ajuda possível. Durante aqueles últimos meses, eu estava mais morta do que viva, mais inconsciente que consciente. Era o fim. Eu já chegara ao meu limite quando certo dia o Sr. Berg entrou rapidamente no meu quarto e, ajoelhando-se ao lado da minha cama, disse com uma voz estranha e feliz: "Acabei de fazer uma descoberta maravilhosa." "Sim", sussurrei, fraca demais para expressar interesse. "Descobri", disse ele, "que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente." Não foi o que ele disse que me interessou, mas sim a forma entusiasmada e sincera com que o disse. Ele parecia profundamente comovido e escutei com curiosidade o que me disse. "Você se lembra de um livrinho que dei à sua enfermeira há um tempinho para que lesse para você? Um livrinho sobre resposta à oração?" Era um livro escrito por A.B. Simpson, um ministro presbiteriano, e que falava da forma maravilhosa com que Deus se relacionou com ele durante uma doença muito grave que teve e como foi milagrosamente curado. Você se lembra de ter proibido a enfermeira de ler mais depois dos primeiros capítulos, por dizer que era fanatismo mais extremista e que qualquer pessoa que acreditasse naquilo não passava de um louco? Olha, eu acredito em cada palavra e fui ver todas as escrituras de que ele fala, as promessas que ele clamou quando recebeu a resposta maravilhosa às suas orações, e cheguei concretamente à conclusão de que essas promessas são para nós hoje em dia. Elas são reais e Deus quer dizer exatamente aquilo que diz. E se realmente acreditarmos nele, ele guardará a sua palavra e nos dará os desejos do nosso coração. Eu passei uns 2 dias marcando as promessas na minha Bíblia e estudando tudo relacionado com elas, e não encontrei em lugar algum algo que dissesse que foram canceladas. São tão reais para nós hoje em dia quanto era para aqueles que viveram nos tempos bíblicos, e mais ainda, Cristo nunca mudou, continua a ser precisamente o mesmo. Ele tem o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo poder. Jesus Cristo é o mesmo hoje e eternamente, assim diz a Bíblia. Oh, é maravilhoso, não sei por que eu nunca vi isso antes. Maravilhei-me com o seu fervor, pois ele estava profundamente comovido. Seu rosto resplandecia, os olhos brilhavam e sua atitude era de alguém profundamente comovido por uma descoberta maravilhosa. Mas o que ele dizia mal me interessava. De fato, a mim parecia-me que ele estava se empolgando com nada. Deus, de alguma forma maravilhosa, lhe colocara nova vida em seu coração, abriu sua mente e tornou claro para ele a sua palavra. Mas comigo não ocorria o mesmo. A palavra de Deus diz em Efésios: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Sem dúvida, essa passagem poderia ter sido escrita para mim,
pois eu não tinha fé alguma no que ele me dizia. Na verdade, eu tinha medo dele estar envolvido em algum tipo de fanatismo. Mas o Sr. Berg não se deixava abalar facilmente. Uma fé tão viva e vital havia entrado em seu coração que ele estava determinado a ver a minha atitude mudar completamente e o meu corpo ser completamente restaurado. Posso dizer com toda veracidade que ele orou dia e noite, horas e horas a fio. Ainda posso vê-lo ajoelhado ao lado da minha cama orando e depois cantando alguns antigos hinos de fé. Orava durante algum tempo e depois cantava. Depois citava minhas promessas das Escrituras. Esforçou-se dia e noite para trazer à minha alma a mesma fé, luz e certeza que havia irrompido na sua. Lembro-me muito bem de ficar maravilhada com o seu fervor, com a intensidade com que perseverava e orava. Sem dúvida que este era um caso como aqueles de que falam as Escrituras, de homens de fé robustos e fortes, que pela força se apoderam do reino dos céus. Agora que penso nisso, não compreendo como seu corpo conseguiu aguentar um esforço tão grande. Muitas vezes, ao acordar de madrugada, quando os primeiros raios do sol despontavam sobre as colinas da Califórnia, eu o via ainda ajoelhado, por vezes com as mãos levantadas para o céu e com a cabeça em cima da cama. Eu sofria, porque a mim parecia-me tudo tão inútil e temia a desilusão e o desencorajamento que algum dia ele conheceria. Para mim, os céus faziam ouvidos de mercador, e as horas que ele passava ajoelhado e as noites sem dormir me pareciam em vão. Mas como é verdadeiro aquele versículo maravilhoso em Tiago 5,16. A oração fervorosa de um justo muito pode nos seus efeitos. E em breve se acendeu no meu coração uma minúscula chama de esperança. Era tão pequena que mal valia a pena mencionar. Mas eu escutava as orações dele, as coisas que ele me lia e dizia com mais interesse e de uma forma mais aberta. Ele marcou as melhores promessas numa velha Bíblia minha e chamou-lhes degraus da fé e ensinou-me-as pacientemente. Como eu não podia ler, ele as lia para mim, vezes sem conta, insistindo em que eu as memorizasse. E fazia o mesmo com alguns antigos hinos da fé. Ele próprio os memorizara e, ajoelhado ao lado da minha cama, cantava cada verso de cor. Certa vez, disse-lhe que achava que ele conseguia cantar de trás para frente o hino Que Firme Alicerce. Que hino mais lindo! Hoje em dia, ele significa muito para mim, por causa do que me faz recordar. Cada vez que o ouço, lembro-me daqueles dias. Que firme alicerce, santos do Senhor, a vós está guardado por palavra de penhor. Que mais pode ele dizer, senão o que já disse? A vós que para refúgio para Jesus fugistes? Quando pelas águas te mande passar, os rios de dor não te afogarão. Contigo estarei para te abençoar e santificarei a tua aflição. Se em Cristo uma alma repouso vem buscar, aos seus inimigos não entregarei, embora o inferno a queira derrotar, eu nunca a abandonarei. O mesmo se passava com aquela linda canção,
firme nas promessas do Senhor meu Rei. Quando a luta se tornava ferrenha para aquele maravilhoso homem de Deus que lutava o combate da fé, ele percorria o quarto de um lado para o outro cantando, e como cantava! Firme nas promessas do Senhor meu Rei, por toda a eternidade eu o louvarei. Glória nas alturas sempre cantarei, firme nas promessas do Senhor. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor meu Salvador. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Por vezes, quando eu parecia estar deixando esse mundo e que todas as suas orações e esforços eram em vão, ele começava a lutar como um verdadeiro soldado no campo de batalha, ficando ao meu lado, citando escrituras e usando-as da mesma forma e com o mesmo fervor que um soldado brandiria uma espada para resistir ao seu inimigo. Por vezes, para minha pobre mente amortecida, parecia que ele lutava uma magnífica batalha contra legiões invisíveis. E de fato, lutava mesmo, pois agora vejo que o príncipe das trevas também lutava pela minha vida. Ao cair na inconsciência, eu o ouvia dizer: "É a tua palavra, Senhor, não pode falhar. Essas promessas são tuas e estou me firmando nelas e conto contigo para cumprir a tua palavra." A Bíblia fala da milícia da fé. Diz assim: milita a boa milícia da fé. E sem dúvida, aquele quartinho, naquela velha casa paroquial na Califórnia, era um verdadeiro campo de batalha. E o homem que a lutava não tinha intenção alguma de desistir.